A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam bem e permanecendo no descanso à sombra do nosso Deus onipotente. Amém? Hoje nós estamos dando seguimento à nossa série sobre os dons do Espírito Santo e os dons de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o dom de profecias, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 10. Amém? Eu creio que esse vídeo vai ser um pouco extenso, então eu vou procurar, nessa primeira parte, me basear só na instrução da utilidade do dom de profecia. Para que serve? Para quem ela é direcionada? E existe profecia só de Deus? Ou não? Isso nós vamos falar um pouco nesta parte do vídeo. Amém? O dom de profecia, irmãos, eu tenho para mim, e eu creio que muita gente há de concordar comigo, é um dos dons mais, como posso dizer, mal utilizados nos últimos tempos. E até ouso dizer de forma mal intencionada. Até pelo próprio homem, até pelo próprio ser humano. Não só por artimanhas e sutilezas do nosso adversário. Então vamos lá. No livro de 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 13, eu deixei separadinho aqui para os irmãos já terem logo de cara o objetivo fatídico do dom de profecia. Já vou passar direto para que durante esse período que nós vamos falar sobre o dom de profecias, os irmãos já tenham anotado no seu coração os objetivos da profecia. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens para, primeiro, o objetivo da profecia, edificação. Segundo objetivo, exortação. Terceiro objetivo, consolação. Então nós vamos aí, exortação, consolação e edificação. Vamos lá? Edificação, consolação e exortação. Esses três objetivos, todo crente, todo obreiro precisa ter guardado no seu coração. Todo mundo, eu acredito que a grande maioria de nós, os cristãos, os evangélicos, já tem ouvido uma profecia. Seja a mais óbvia possível, ou seja, o que eu estou querendo dizer com profecia óbvia? É aquela que a Bíblia já diz que Jesus vai voltar. Para nós que cremos nisso, é uma obviedade. Mas para aqueles que não creem, não é. Evidentemente. Então, para que serve a profecia? A profecia, em primeiro lugar, no primeiro momento, ela serve para que Deus comunique algo ao seu povo. Estabelecer um contato, um relacionamento com o seu povo, de diversas formas.
né? Então, nós vemos Deus usando homens durante o Velho Testamento a respeito das coisas que Deus planejava para o seu povo no futuro. Então, a profecia trata de coisas que estão por vir no futuro, fazendo com que o seu povo, a sua igreja, os seus servos e servas estejam se preparando para aquele evento ao qual Deus está avisando que irá de vir sobre o seu povo. Um exemplo, Elias, quando profetizou que durante 3 anos não iria haver chuva sobre a terra. Então, ali em diante, o povo já saberia que daquele período não iria chover. Outro detalhe que nós precisamos compreender é: existe só profecia de bênção? Só profecia de maldição? Por quê? Tendo como base essa passagem de 1 Coríntios 14, versículo 3, nós precisamos ter um discernimento sobre o que Deus está dizendo. E para quem é que está sendo direcionado essa palavra, essa profecia. Lembrando que a profecia ela pode ser entregue em línguas estranhas, no entanto, devendo haver um intérprete. Isso faz parte do dom de línguas, nós vamos tratar numa próxima oportunidade. Ou na própria língua, o idioma do local onde está sendo pronunciada. Então, primeira coisa que nós precisamos identificar numa profecia: se ela vem de Deus, se ela vem do homem, ou se ela vem do adversário. Sabemos que quando algo vem de Deus, ela vem carregada de uma coisa chamada unção. E quando a profecia vem de Deus, ela não gera dúvidas. Ou faz com que a pessoa, como eu posso falar, ela não consiga identificar na fala da pessoa que está proferindo a profecia algo que venha de Deus. Porque o que vem de Deus, ela consola, ela conforta. E ela, ao final do tempo determinado por Deus, ela se cumpre. Não importa o tempo. Nós vemos que lá em Gênesis, Abraão foi avisado de que o seu povo, em determinado tempo, haveria de passar por um período de cativeiro. E fato é que isso se cumpriu. Foram 430 anos. Então, mas também foi dito a Abraão que aos seus descendentes seria dado a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então nós vemos que a profecia, quando ela vem de Deus, ela traz esperança, ela traz conforto, ela traz renovo, traz esperança. Então os irmãos que já passaram, já tiveram essa experiência, já certamente identificando e se certificando de que algo nesse sentido que é vinda da parte de Deus, sentiram essa tranquilidade, essa paz no seu coração. Agora, precisamos saber e prestar bem atenção quando essa profecia é do homem. Eu particularmente, irmãos, eu sempre roguei a Deus para que, havendo
a oportunidade de estar ouvindo uma profecia para a minha vida, eu sempre pedi ao Senhor para que a pessoa com que ele fosse usar fosse uma pessoa que eu não conhecesse, que não pertencesse a, ao meu círculo familiar, não fosse uma pessoa próxima, de amizade próxima. Por quê, moço? Dependendo da situação em que nós estamos vivendo, principalmente quando se trata de momento de crise, seja ela financeira, profissional, sentimental, uma crise de saúde, de ordem de saúde física, uma crise conjugal e por aí afora, há situações em que, pela nossa vulnerabilidade, nós corremos o risco de acabar não acreditando. E muitas das vezes, a pessoa que está ouvindo, não estando alicerçada bem na palavra, tem a sua vida espiritual saudável, aquela pessoa que sempre se esforçou em estar investindo na sua vida espiritual, se fortalecendo no conhecimento da palavra, né? É, tudo isso, se essa pessoa não exercitou bem a sua fé no tempo em que estava tudo ok, ela realmente vai correr o grande risco de não acreditar naquela palavra, vai colocar em dúvida e o pior, vai gerar mais dificuldade, mais sofrimento para a vida dela. Um exemplo que nós vemos já muitas das vezes é quando se diz a profecia com alguém com relação à vida sentimental. A pessoa se dirige para outra, e é isso que o Senhor manda te dizer, que Deus está preparando esse varão, essa varoa, esse isso, esse aquilo e não sei o quê, e isso acaba não acontecendo. Essa pessoa certamente falou de si própria ou até por influência maligna. Por conta dessa vulnerabilidade espiritual, por conta dessa displicência dessa pessoa, ela se tornou um alvo fácil para uma profecia falsa. Ela se tornou uma presa falsa para um mercenário ou mercenária, não é verdade? Então, o dom de profecia ele é um dom muito perigoso, muito perigoso. E eu tenho para mim, eu não estou querendo, e longe de mim, estar querendo supervalorizar um dom ou outro sobre o outro, né, dons do Espírito Santo, mas eu entendo e julgo e trato o dom da palavra, da sabedoria e conhecimento, e o dom de profecia, os três dons mais perigosos que o Espírito Santo pode conceder a uma pessoa. E por que eu digo isso? Porque a palavra ela está sendo é, diretamente lançada sobre a vida de uma pessoa. E quando nós estamos tratando com pessoas, nós estamos lidando com emoções, com sentimentos, nós estamos falando com almas, com vidas. E se a pessoa que está sendo usada em profecia, ou supostamente em profecia, ela não estiver no seu coração compromissada com o zelo, com a verdade da palavra do Senhor, essa pessoa ela vai falar um monte de coisas sem se importar com a consequência que isso pode causar sobre a vida da pessoa que está sendo ouvida. Ou melhor, com essa pessoa que está sendo alvo dessa profecia ou suposta profecia. Então tem que existir obrigatoriamente no coração dessa pessoa que está sendo usada em profecia o zelo, o amor, o temor, primeiro ao Senhor, segundo, um temor para com a pessoa que está sendo direcionada a essas palavras.
Então, o que eu quero dizer nesse momento aos queridos que têm o dom de profecia, ou que buscam o dom da profecia legítimo, deve ter em seu coração a preocupação de tão somente entregar aquilo que o Senhor mandou integrar, nem um pouco a mais e nem a menos. Então, precisa existir o zelo, irmãos. Se não houver o amor e temor no coração daquele que está sendo usado em profecia, eu lamento muito. Eu lamento muito. Porque uma pessoa que se diz profeta e diz que o que Deus mandou falar, eu falei e pronto, acabou e está falado. É muito perigoso a pessoa ser muito dura nas palavras e não carregar o temor e o amor em seu coração. É bem verdade, e eu creio, que aquilo que Deus manda dizer, Ele mandou, está mandado. E Ele sustenta a causa, e a causa será sustentada. E ponto final. Porque Ele é o Senhor. Então, se a palavra que o Senhor mandou tal pessoa dizer a fulano de tal, se ela foi dura, será dito da maneira que o Senhor mandou dizer. E ponto final. Mas se foi de amor, também será dito na forma amorosa que o Senhor mandou dizer. Se é uma palavra de esperança para uma situação que a pessoa está esperando, assim deverá ser dita. Amém? Então, o objetivo da profecia é isso: consolar, confortar e exortar. 3. E quando nós estivermos ouvindo, a primeira coisa é identificar se o que está sendo dito é da parte de Deus. Às vezes, Deus está usando uma pessoa que a gente não vai muito com a cara. Pode acontecer? Claro que pode. Nós temos um exemplo na Bíblia, Jeremias. Jeremias só foi usado para usar de palavra muito dura com, se não me falha a memória, Jeoaquias, rei de Israel. De forma muito dura. Nós vamos falar sobre essa questão de Jeremias no próximo vídeo. E o rei não quis aceitar, não quis ouvir. Porque a palavra não era exatamente o que ele queria ouvir. Ele queria ouvir o que é coisas boas. E quantas pessoas não estão assim? Quando Deus vem trazendo correção, a pessoa rejeita. A pessoa rejeita veementemente. E não bastando rejeitar, ainda amaldiçoa a pessoa que está sendo usada e ainda sai espalhando mentiras a respeito da pessoa no meio da igreja, no meio da vizinhança e no meio da empresa e assim vai. Então, irmãos, o dom da profecia é um dom muito espinhoso, é um dom muito bonito. Então, qual que é a diferença do dom da profecia do dom da palavra? O dom da palavra, conforme for a necessidade, o pregador ou a pregadora pode, em casa, preparar um texto, você escolher um assunto e, através desse assunto, ele escolher textos, né, baseando-se em passagens bíblicas que se enquadrem dentro do tema que ela vai abordar na mensagem naquele dia, naquele culto. É como se fosse um estudo bíblico. A profecia já não. Ela vem de imediato, uma revelação num momento exato para que seja transmitido à igreja ou a determinada pessoa. É como se ela pegasse no fio desencapado e com uma mão segurando o fio desencapado e a outra segurando a mão da pessoa a quem está sendo direcionada a palavra. Então, é um efeito imediato. Né? Recebeu de Deus e já repassou logo em seguida. Não há tempo de escolher texto, não há tempo de escolher palavras. As palavras são entregues na medida que o Espírito Santo, tomando a pessoa naquele momento, transmite o seu recado. O recado de Deus, melhor dizendo. Né? Então,
não há tempo de preparo. O preparo é uma vida de oração, um coração quebrantado, alinhado com Deus, né? É, movido dedicado à oração, à consagração, ao estudo da palavra. Então, o preparo é durante um tempo. E naquele momento, se a pessoa está de acordo com o querer de Deus, ela vai abrir sua boca e vai dizer aquilo que Deus mandou dizer. Tá bom, irmãos? Então, nessa primeira parte, eu só queria deixar isso enfatizado com os queridos. E no próximo, nós vamos falar sobre profecias de maldição e profecias de bênção. Para quem que é direcionado isso? E por que muita gente não gosta de ouvir palavra dura? Só quer ouvir profecia mansinha, de bênção, né? Eis que vejo a chave, eis que vejo uma porta, eis que vejo isso, eis que vejo aquilo e não sei o que é mais. Tá bom? Então, irmãos, nós vamos ficando por aqui. Irmãos, guardem bem essa passagem de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, porque vai ser de muita utilidade. E muita gente tem caído em falsas profecias porque não sabe qual é a utilidade da profecia. Não sabe identificar e nem entende qual é o objetivo. Profecia não é só para dizer que eis que vejo uma casa, eis que vejo um carro, eis que vejo uma aliança, eis que vejo uma chave, eis que vejo um monte de coisa. E só falando de coisa material, só falando de coisas que não interessam ao real interesse de Deus para a vida da pessoa. É só falando de prosperidade, é só riqueza, é só realização de desejos do coração da pessoa. Podem ser assim? Podem, podem. Porque nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele concede o desejo de uma pessoa que deseja ter um emprego, que deseja, mas corre atrás do emprego. Não fica dormindo até meio-dia, não fica vacilando, não fica só em casa e não sai para procurar um emprego. A pessoa quer buscar de Deus um marido, mas não vai nos cultos, não participa da reunião do culto. Aí como é que fica? Não é verdade? Então, há coisas, irmãos, que nós precisamos ter discernimento. E, aliás, é um dos dons do Espírito Santo. E nós vamos falar também. E hoje, no presente tempo que nós estamos vivendo, cuido eu, pastor Éder Ricas, ser o dom mais importante no século em que nós estamos vivendo. Dado a tantas coisas que nós estamos vivendo e presenciando, eu compreendo e entendo que um dos dons mais necessários para os dias de hoje é o de discernimento. É pelo discernimento que nós vamos entender se aquilo que nós estamos ouvindo vem da parte de Deus ou não. Se é do diabo ou não. Ou se é da carne mesmo. Pura encenação. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos ficando por aqui. Esse foi a primeira parte sobre o dom de profecia. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre algumas profecias que tratam de maldição e de bênção para aquele que é alvo dessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero ter contribuído para o teu crescimento e para a edificação da sua vida. Não deixe de orar, não deixe de meditar na palavra, não deixe de participar dos estudos bíblicos, ainda que seja online. Não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, pedindo entendimento, discernimento, para que você e eu, nós, Igreja do Senhor, não sejamos enganados. Amém? Porque a vitória será nossa, a bênção será nossa, mas a glória será todinha dele. E o mais importante é que o nome dele seja glorificado. Amém? Deus abençoe, forte abraço
e até o nosso próximo episódio. Fique com Deus.